Fiz a limpa lá na cozinha. Quer ver como dá pra fazer vasos de concreto bem legais que tu já tem por aí? Vem comigo. Antes de sair comprando moldes para fazer os teus vasos de concreto, dá uma boa olhada no que tu já tem pela casa. Dá uma passada em todos os cômodos, principalmente pela cozinha, e separa tudo. Separa os potinhos, os tupperwares, a gente não usa muito essa palavra aqui no sul, na nossa região, mas eu sei que em vários lugares usa tupperware, né? Os potinhos, os tupperwares, as tigelinhas, as bandejas, os copos, enfim, tudo que tu achar que pode ter um formato interessante e legal para criar um vaso. O legal de começar com o que tu já tem é que todos esses moldes vão te dar um grande aprendizado. Tu vai testar, vai usar, vai ver o que funciona, o que não funciona, e quando tu estiver mais avançado, quiser comprar outras coisas, tu já vai ter uma boa ideia de como as coisas funcionam. Foi assim que a gente começou. E até hoje a gente usa moldes que a gente trouxe da nossa cozinha para fazer vasos de concreto. Usar moldes mais caseiros não vai fazer de ti um melhor ou um pior profissional. Na verdade, o resultado final é que importa. Se a tua peça tá legal, não importa muito exatamente qual tipo de molde que tu tá usando. Eu separei um pouquinho de tudo que a gente tinha aqui, coisas que eu imagino que quase todo mundo deve ter em casa, e a gente vai passar bem tintim por tintim mesmo, alguns detalhes bem importantes para facilitar a tua vida na hora que tu for escolher o teu molde. Vamos começar pelos moldes de plástico, que são os mais comuns, né? Esses aqui mesmo são que a gente usa na nossa cozinha mesmo, ou pelo menos os que restaram, porque o Marcos levou tudo pra produção. No começo tinha até que brigar com ele, porque ele pegava exatamente tudo que tinha na cozinha e levava, e eu ficava sem nada pra guardar alguma coisa. Mas esses aqui a gente tem formatos bem variados, assim, a gente vai ter desde redondinhos, quadradinhos, um pouquinho mais ovais, alturas diferentes, enfim, dá pra criar bastante coisa. É óbvio, mas não custa lembrar, né, que é o molde que vai dar o formato do teu vaso. Então, se tu escolher um quadradinho, tu vai acabar fazendo um vaso quadradinho, exatamente do formato do potinho aqui. E os outros formatos assim por diante. E é bem importante lembrar que o concreto é um material que ele transfere tudo. Transfere no sentido de passar qualquer marcaçãozinha que a gente vai ter no pote para o concreto, exatamente como um carimbo. Então a gente tem que prestar atenção, olhar bem detalhadamente aqui na parte interna, que é a parte que vai ter em contato com o concreto. A parte interna do nosso molde, na verdade, vai ser a parte externa do vaso depois, né? Então a gente tem que prestar atenção em qualquer marcação. A grande maioria dos potinhos, esses de cozinha mesmo, eles têm alguma coisa, é difícil que não tenha. Geralmente tem a marca aqui no fundo, ou pode ter outras marcações como medida, por exemplo. Enfim, tem que ficar de olho em todos esses detalhes. Se o teu molde tiver algum arranhão, quebradinho interno, ou se ele tiver mesmo muito arranhado, é bom lembrar que tudo isso também passa, tá? Tem opções que vão ter relevo, que até podem se tornar um efeito interessante no teu vaso. Esse aqui, por exemplo, ele tem essas ondulações que a gente sente bem aqui por dentro, e isso pode acabar se tornando até interessante, né? Dando uma passadinha rápida aqui por cima, ó. A gente vai ter aqui moldes bem lisinhos, que não tem nada, então são bem perfeitos para isso. Esses daqui são os formatinhos ótimos para trabalhar e só tem que ficar ligado nessas questões de marcação. A gente tem formatos que não são tão óbvios que a gente pode acabar explorando. A gente vai ter aqui os nossos clássicos potinhos de sorvete. Ó, esse daqui, por exemplo, ele tem uma marcação bem aparente dentro, então tem que lembrar que isso daqui vai aparecer, né? Enfim, dá para explorar bastante coisa legal, é só ficar de olho mesmo no detalhezinho de cada um. O ideal é que o teu molde seja o mais maleável possível, e nisso o plástico se sobressai bastante, né? Não é o material mais sustentável do mundo, né? A gente trabalhar com plástico não seria a melhor opção, mas uma vez eu aprendi, trazendo alguns conceitos de sustentabilidade para nossa vida, que quando a gente precisa usar uma coisa, a gente tem que usar ela o máximo possível, fazer durar realmente, sabe? Então quando a gente usa plástico, usa ele até não dá mais, assim. A gente tem alguns moldes aqui que tem mais de 3 anos, assim, então dá para usar bastante, sabe? E quando tu quiser descartar, quando tu realmente precisar descartar, dá o destino correto, manda sempre para reciclagem. Sempre é bom pensar em formatos que facilitem a nossa vida na hora de desmoldar.
Os formatos mais cônicos, com a parte de cima maiores do que a parte de baixo, como esse daqui, por exemplo, são bem mais fáceis de tirar. A gente tem aqui esses formatinhos aqui. Esse daqui até poderia chamar atenção por ser interessante essa parte aqui de relevo, né? Só que na hora que a gente colocar a massa aqui, na hora que ela estiver seca, quando a gente for puxar para tirar, ela vai prender nessa parte aqui, porque é menor do que a parte de baixo, ela não vai sair. Esse caso aqui, talvez até daria, mas tu teria que cortar essa parte aqui se tu quisesse utilizar essa parte de baixo, porque realmente tranca na hora de puxar por aqui, tá bom? Para fazer um vaso de concreto, a gente sempre vai precisar de 2 moldes. O molde externo e o molde interno, ou contramolde também pode ser chamado, tá? Que vai ser o espaço, a boquinha, o buraquinho onde a gente vai colocar a nossa planta. Tu até poderia fazer uma peça toda maciça, encher tudo isso aqui de concreto, mas não é o nosso caso, né? A gente realmente vai precisar de um espaço dentro se a gente quiser colocar uma plantinha depois. Aí para escolher esses nossos 2 moldes, a gente sempre vai colocar um molde menor dentro de um molde maior. Eu vou pegar esses 2 aqui, por exemplo. A gente vai ver mais ou menos o tamanho, ver se encaixa e entender se essa espessura onde a gente vai encher de concreto vai funcionar para ser um vaso. Então a espessura, a parede do teu vaso, ela também vai ser definida pelo tipo de molde que tu escolher. A gente sempre vai encaixar, olhar e tentar entender a espessura que a nossa peça aqui vai ter. Não existe um certo e errado, ela pode ser mais grossa ou pode ser mais fina, vai do teu gosto e também do que tu encontrar para fazer, né? A gente particularmente curte uma espessura um pouquinho mais fina, mas tu vai ver que nem sempre tu vai conseguir chegar em algo muito fino, porque isso vai deixar a tua peça mais frágil, ela pode quebrar com mais facilidade, né? Qualquer batidinha aí pode acabar trincando ou tirando um pedacinho. Mas também não é muito interessante fazer uma espessura muito grossa, porque isso dá uma aparência mais pesada pro vaso, né? Uma coisa mais rústica, mais grosseira, assim. Tu poderia com certeza fazer um vaso interessante com essa espessura mais grossa, mas aí vai de teste mesmo e dar uma olhada na estética se isso te agradou, se isso ficou legal. Sem contar a questão do peso, né? Quanto mais grossa a parede do teu vaso, mais pesado ele vai ficar como um todo. Como a gente está falando de um objeto onde a gente pretende colocar planta dentro, a gente tem que ficar atento com o tamanho do buraquinho onde a planta vai entrar, né? Para ver se cabe, se dá pra gente colocar um pouquinho de terra para essa planta sobreviver. Enfim, a gente tem que pensar num tamanho que seja interessante para caber a nossa planta, tá? Também é importante pensar na altura desse vaso, porque isso também vai influenciar no tamanho que a planta vai ter para ela, né? A gente tem um vasinho aqui, um potinho quadradinho, que seria bem interessante, mas quando a gente for ver para colocar outro dentro, a gente vai perceber que quando a gente colocar o vasinho, o molde de dentro, a gente sempre tem que colocar ele um pouquinho mais altinho para a gente ter a parede do fundo do vaso, certo? Então, no fim, quando a gente for ver, a alturinha desse vaso vai ser menor ainda do que isso daqui. Então, é muito baixo para uma planta. A planta mal vai ter espaço para ter uma raizinha ali, né? Então, por mais interessante que possa ficar, eu sei que bastante gente gosta de miniatura, de coisinhas pequenas, mas a gente sempre tem que pensar no bem-estar da planta, que afinal é essa a função do vaso de concreto, né? Aí pode ser que tenha gente se perguntando aí, tá, mas eles já comercializam, já vendem os vasos deles. Será que eles usam mesmo esse tipo de molde? Sim, eu até separei aqui 2 que a gente começou fazendo, foram os nossos primeiros vasos que a gente começou a vender. Esses moldes aqui são moldes de cozinha, moldes de pipoca de plástico. A gente começou com eles e até hoje a gente usa eles na nossa produção. Sabe que vasinhos que a gente faz com eles? Deixa eu mostrar pra vocês. A gente faz aqui os nossos vasos Basic P e Basic M. Esses vasinhos aqui, esse conjuntinho é feito exatamente com aqueles potinhos de pipoca que eu mostrei pra vocês. Se isso daqui funciona pra mim, por que eu preciso trocar? Adoraria ter moldes maravilhosos de silicone na minha produção? Adoraria, com certeza. Mas é viável? Infelizmente pra gente não. Não sei se tu sabe, mas existem moldes lindos de silicone no mercado. Tu pode comprar esses moldes prontos ou tu pode comprar a borracha líquida e fazer os teus próprios moldes em casa. O problema é que mesmo fazendo em casa, esse é um material mais caro, então nem sempre dá pra gente usar. Porque a gente precisa lembrar que a gente não vai ter só um molde. Se tu queres comercializar, fazer uma quantidade um pouquinho maior, mesmo que seja uma quantidade pequena, a gente tá falando aí de ter 10, 20 ou mais moldes, né? Então quando a gente multiplica isso, nem sempre fica viável pra gente.
Se tu tiver um molde só, tu vai colocar a tua massa e vai ter que esperar secar, isso pode levar alguns dias, para te poder reutilizá-la de novo. Então ter um só também não é interessante, sabe? O molde de silicone é muito bom de trabalhar, ele fica todo perfeitinho, mas ele tem alguns cuidados bem especiais, tanto no manuseio quanto no armazenamento. Tem alguns produtos que podem danificar ele com bastante facilidade, então requer realmente uma atenção especial. Além de todas essas questões, ainda tem questão da durabilidade. Ele não é um material que dura tanto quanto o plástico, por exemplo, né? Então é um material mais caro e menos durável. Pode ser interessante para alguma coisa bem específica, assim, guarda essa cartinha na manga, porque de repente se tu encontrar uma coisa muito legal, uma coisa que tu não consiga fazer com outros materiais, ele pode ser uma opção interessante. Como vocês podem ver aqui com os nossos vasinhos, dá para fazer um negócio bem legal com o que tu já tem em casa e também com o que tu encontra com facilidade. Depois que tu entender que tu curtiu aquele modelo, curtiu aquele molde, tu pode depois ir lá comprar mais unidades daquele para fazer a tua pequena fabriquinha. Tudo que a gente está mostrando aqui é muito fácil de achar, né? O melhor lugar é essas lojas de R$1,99. Mas também tem essas lojas de utilidades domésticas, esses bazares grandes, né? Supermercado, enfim, tem bastante lugar que dá para encontrar moldes legais. Quando tu fores comprar, quando tu fores nesse tipo de loja, sai observando tudo, assim. Só que quando tu fores olhar para os potinhos plásticos, para os tupperwares, tu não vai olhar para eles pensando no que eles cabem de comida ou se fica legal no espaço da tua geladeira. Tu vai olhar para eles pensando se aquele formato pode ser um molde legal para criar um vaso de concreto. E aí quando tu curtir, tu pega um deles, leva para casa, testa e dando certo, depois tu pega mais. Aí beleza, tu encontrou um molde legal, levou para casa, testou, voltou para comprar mais alguns. Quando tu trouxeres para casa ou para o lugar onde tu fabrica os teus vasos, cuida bastante do armazenamento e da manutenção deles. Até porque eles custaram dinheiro, né? E a gente quer que eles durem bastante, também para ser uma opção menos prejudicial possível para o meio ambiente. Cuida para não deixar os teus moldes no sol, tá? O plástico especificamente, ele resseca bastante, ele depois fica todo quebradiço, se parte com bastante facilidade, então cuida com o sol. Quando tu fores lavar os teus moldes, também é interessante que tu uses a parte, principalmente aqui na parte interna, na parte que vai ter contato com o concreto mesmo, tu uses aquela parte amarelinha da esponja, sabe? A esponja de cozinha. Não usa aquela parte verde, porque aquela parte verde ela tem tipo um laço, alguma coisa assim, que acaba arranhando um pouco os teus vasos. E como a gente falou lá atrás, todo arranhadinho, qualquer coisinha acaba transferindo pro concreto, tá? E aí quando tu fores limpar, tu não precisa ser tão chatinha como eu, que já passei muito trabalho desnecessário me matando pra lavar os moldes. Vocês vão ver que esses aqui até tem uma sujeirinha aqui que não saiu mais. Porque quando tu fores usar eles, tu tem que te preocupar na limpeza, na parte que vai ter contato com o concreto. Aqui no fundo, a gente não usa essa parte aqui de cima do molde, então não tem problema ficar um pouquinho sujinho aqui. A parte que importa é que vai ter contato com o concreto. Então se ficar uns pedacinhos colados aqui na parte de fora, também não tem problema, porque isso é difícil de tirar e às vezes a gente perde muito tempo nisso, sabe? Sem necessidade nenhuma, na verdade. Isso não vai prejudicar de maneira nenhuma a tua produção. Quando a gente tá falando de uma oficina de vasos de concreto, por mais que a gente queira, e olha que eu aprendo isso na prática todos os dias, a gente não tá falando de um lugar que vai estar sempre limpinho. A gente tá falando de concreto, sabe? Concreto é um material que suja, faz bagunça mesmo. Então se tu fica um pouco noiada com essas coisas, já desencana que aceita que dói menos. A gente já falou bastante de plástico, agora vamos falar um pouquinho de outros materiais. Eu trouxe aqui algumas coisas de metal e também de vidro. A gente tem aqui um baldinho de gelo, a gente tem aqui uma panelinha de air fry, potinho e algumas travessas e potes de vidro. O vidro especificamente tem toda a questão da fragilidade, né? Quando a gente vai colocar a nossa massa de concreto aqui, na hora de desmoldar, como a gente falou lá no plástico, a gente precisa dar uns apertões, umas batidinhas, e dependendo de onde tu for bater, o vidro pode até quebrar, então não seria exatamente a melhor opção. Aí digamos que o concreto ele grude mesmo no teu molde e tu não consiga tirar, porque isso acontece com bastante frequência, tá? Já teve casos que a gente teve que realmente partir o molde para conseguir tirar o vaso de concreto de dentro. E aí quando a gente tá falando de quebrar uma peça de vidro para tirar o vaso de concreto,
não é muito legal, né? É uma peça que geralmente custou mais cara, que a gente usa bastante, enfim. Mas tem que pensar que isso também pode acontecer. Com metal acontece uma coisa bem parecida. A gente vai ter que dar umas batidinhas, a gente vai ter que apertar. Só que ao invés de quebrar mais fácil, o metal ele entorta mais fácil. Então se a gente entortar, acabar apertando muito e amassando, o concreto depois também vai passar essas marcas para o nosso vaso. Tu vais ver que até na hora de passar um produto desmoldante para tirar o teu vaso de concreto com mais facilidade do molde, o plástico se comporta um pouco melhor. Independente do material que tu for usar, a gente sempre precisa passar um desmoldante na parte que vai ter contato com o concreto. Porque senão esse concreto ele gruda e para tirar depois não vai ser fácil. E mesmo que tu consiga tirar, pode ser que se parta, que saiam lascas, que uma parte fique grudada, enfim, pode acabar estragando a tua peça. Só vale lembrar que uma vez que tu tirou um pote de cozinha, por exemplo, para levar para tua produção, ele vai ter em contato com outros materiais, né? Ele pode acabar riscando, sujando. Enfim, não vai ser um material que muito provavelmente tu vai conseguir levar para a cozinha para usar de novo. Então escolhe com carinho aqueles que tu sabe que muito provavelmente não vão voltar. E caso tu acabe não usando depois por algum motivo, a gente sempre acha uma finalidade para um potinho de plástico, né? Aqui em casa a gente usa bastante para manusear a terra, das plantas, pode colocar um grampinho de roupa, enfim, utilidade a gente sempre encontra, né? Bom, a gente separou aqui várias coisas, umas mais óbvias, outras talvez nem tanto. A gente tentou separar um pouquinho de tudo aqui para te mostrar que dá sim para começar a fazer vasos de concreto com os moldes que tu já tem em casa. Exercita a tua criatividade aí. Dá uma olhada para as coisas com um jeito diferente, que eu tenho certeza que vão sair peças muito legais. Inclusive, depois que terminar de assistir esse vídeo, vai lá para tua cozinha, dá uma boa revirada, separa tudo que tu acha que tem potencial e marca a gente lá no Instagram, @pardevasoensina. A gente vai adorar descobrir contigo os moldes que tu tem em casa e tu nem sabia. Obrigadão por ter assistido até aqui. Aproveita e já te inscreve no canal e se achar legal, compartilha com alguém que tu acha que também pode se beneficiar desse conteúdo. Um beijo!